Queridos amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de volta no quadro Ciência Espírita, ligado a raciocínios espíritas, e hoje efetivamente vamos adentrar o primeiro tema que escolhemos para falar neste quadro tão importante, Origem da Vida. Como dissemos antes, o Ciência Espírita é um quadro que desenvolve e visa apresentar os conceitos da própria ciência espírita, essa ciência metodológica, experimental, que depois, a partir de uma ciência de observação, desenvolveu leis, postulados, explicações racionais e lógicas para explicar os fenômenos de origem espiritual. Dissemos também, no vídeo anterior de apresentação desse quadro, que a ciência espírita caminha lado a lado com a ciência dita materialista, porque a lei divina ou lei natural, a lei que rege o mundo material, daquilo que se acostumou a dizer e a chamar de tangível, ela está associada a um outro postulado de leis morais, e ambas são indissociáveis. Em verdade, nós temos dois elementos principais, o elemento material e o elemento espiritual, que se combinam, que agem em conjunto, cada um de acordo com suas leis, e o conjunto de todas essas leis forma uma ciência mais ampla, fala dos efeitos e das ações que o espírito tem sobre a matéria, da influência que a matéria faz sobre o espírito, e tudo isso diz respeito a assuntos de interesse do espiritismo, da doutrina espírita e, em especial, da ciência espírita. Portanto, neste quadro nós elencamos alguns assuntos, alguns eixos temáticos, alguns temas importantes para que nós possamos desenvolver com mais profundidade cada um desses tópicos. E hoje nós escolhemos a origem da vida. A origem da vida sempre aguçou a curiosidade do ser pensante, do ser cuja consciência começou a se desenvolver nos primórdios da sua existência nos reinos mais primitivos e com o tempo foi se aperfeiçoando e se acrisolando. O ser pensante sempre cogitou a respeito de onde veio, para onde vai, qual a sua destinação, qual o objetivo da sua existência, se após a morte haveria ou não continuidade e, havendo continuidade, qual seria a natureza ou a característica desse tipo de vivência. Mas efetivamente, como nascemos, como surgiram os planetas, como surgiu a atmosfera, os ecossistemas, a biosfera, como que se deu essa diversidade de tantos animais, de onde partiu a evolução do ser, não apenas humano, mas do ser vivo de uma maneira como um todo. E o ser vivente, o ser consciente, sempre buscou formas, primeiro a partir da própria observação da natureza, explicar de onde que se originou a vida. A primeira teoria que surgiu, portanto, foi a teoria de cunho religioso, uma teoria criacionista, que não nasceu necessariamente com o judaísmo ou com o cristianismo. É uma teoria que remonta séculos anteriores a todas essas doutrinas ou filosofias religiosas. É a teoria segundo a qual um ser, que seria um Deus ou o próprio Deus, uma inteligência dita superior, que é capaz de reunir em si mesma todos os conhecimentos intelectuais e morais e que tem um poder invencível com respeito a toda a criação, a todas as criaturas, teria criado tudo quando existe. Isso na origem dos tempos, que nós não podemos compulsar. Então, essa é a teoria que, em geral, é a teoria que as religiões utilizam, se afeiçoam, pois ela explica a existência de um Deus todo poder, toda bondade, um Deus onisciente, um Deus todo-poderoso e que, portanto, elabora as suas leis, que são imutáveis e que foram as responsáveis por coordenar todas as ações da criação. Assim sendo, a partir dessa teoria, a criação do universo se originou por uma vontade de uma inteligência que é superior. E essa teoria, em germe, foi desenvolvida em diversas culturas.
Por exemplo, se nós formos analisar a mitologia grega, há uma ideia que os deuses foram responsáveis pela criação do universo, que tudo já existia, todos os elementos do universo, água, ar, fogo, terra, mas de forma desorganizada. Que os seres da criação também existiam, como se fossem sementes da vida, mas que no início havia um caos. E esse caos precisou ser organizado por uma inteligência superior que dividiu a terra e o céu, colocou o mar, formando os oceanos, rios e lagos, e fez essa distribuição da vida de acordo com que a sua inteligência lhe aproveu. E então, essa divindade absoluta criou o homem e o designou como um ser acima dos demais. A crença mitológica por trás disso está nos titãs, titãs por segunda geração, Prometeu e Epimeteu, que são dois titãs da segunda geração. Devemos nos lembrar que, de acordo com a mitologia grega, os titãs são estes deuses que estão entre os deuses do Olimpo e os homens, a existência humana, e que conseguem interferir no mundo físico, no oceano, no tempo, no ar, na água. Mas, em verdade, os seus poderes, eles se misturam em termos de grau de importância e de particularidades. Essa é uma dita doutrina filosófica religiosa politeísta, pois considera que existam muitos deuses, cada qual cuidando de um setor específico. Então, segundo essa ideia da mitologia grega, Prometeu e Epimeteu, eles foram dando a cada representante do ser vivo, da existência, poderes ou capacidades ou potencialidades. E, segundo a tradição, quando chegou no homem, já não tinha mais nenhum recurso para doar. E colocou-se então ele acima dos demais seres, porque deu a ele o poder de controlar o fogo. E a partir disso, uma inteligência, portanto, superior aos outros seres animais até então criados, tem, portanto, esse discernimento, essa capacidade de livre-arbítrio, de escolher, e assim deu-se a origem da vida. Existe ainda, fazendo parte dessa teoria criacionista, uma outra vertente, que é a vertente que está descrita na Bíblia, e, portanto, tem tudo a ver com essa primeira noção daquilo que viria a ser o cristianismo, ou que pelo menos é o adotado no catolicismo, que está no livro do Antigo Testamento, Gênesis. E aí nós pedimos licença para ler aqui os primeiros capítulos, a fim de dar mais subsídios para o entendimento dessa questão. Gênesis, as origens do mundo e da humanidade, da criação ao dilúvio. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam um abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. E assim começou, a partir do segundo dia, separando o firmamento, separando as águas, e posteriormente a isso, Deus foi criando tudo. Há claramente aqui uma linguagem simbólica, metafórica, com respeito a essa criação. Não que o mundo para ser criado levou exatamente 6 dias, e no 7º houve o descanso. Mas se nós observarmos uma linguagem metafórica em relação a esse surgimento da vida, e se nós considerarmos que tipo de princípio aqui está sendo criado. Nós estamos falando do princípio material ou do princípio espiritual? Estamos falando dos dois? Os dois foram criados ao mesmo tempo? Qual foi o princípio criado primeiro? Então, todas essas são respostas que, numa vista superficial, nós não conseguimos conceber, ou pelo menos explicar de maneira satisfatória. Em relação à Gênese mosaica, o livro A Gênese, por Allan Kardec, explora essa interpretação dessa passagem bíblica. Nós iremos voltar nessa teoria criacionista e especificamente falando da Gênese mosaica.
Mesmo porque a Gênese mosaica ela foi o berço para que nós desenvolvêssemos essas sementes em germe, né? Para que a gente desenvolvesse esses conhecimentos que vieram depois a partir da doutrina espírita. Mas a Gênese mosaica por si só já é um mundo a ser devassado, porque lida com arquétipos, lida com linguagens psicológicas e lida com um dos mais poderosos mitos, que é o mito de Adão e Eva. Nós iremos explorar este assunto num vídeo específico, a fim de não acabar fugindo do tema e adentrando com muita profundidade especificamente nesse assunto. Mas o que nós podemos depreender é que de acordo com a Gênese mosaica, o mundo foi criado por Deus, onipotente, todo-poderoso, onisciente, todo poder e bondade. Nós temos, portanto, aqui uma fé monoteísta, que é essa fé judaica, e através desse monoteísmo é que foram desenvolvidos, nesse solo fértil do monoteísmo, que foram desenvolvidos os ensinamentos a partir do Novo Testamento, com a segunda revelação proveniente de Jesus. Então observe que a Gênese mosaica está dentro dessa teoria criacionista, com todas as suas linguagens metafóricas que nós vamos explorar mais adiante. E aí nós temos também a Gênese, que foi a própria Gênese trazida na obra de mesmo nome, por Allan Kardec. Então, quando Allan Kardec aborda no capítulo 4 o papel da ciência na Gênese, ele já começa a citar, apreciar e, inclusive, advogar a favor da própria ciência. Qual foi a contribuição da ciência para que nós chegássemos nas teorias com respeito à própria origem da vida? Então, Allan Kardec começa a dizer que não tivesse sido essa curiosidade da ciência de contestar essas teorias criacionistas, essa teoria que o ser todo-poderoso, de forma milagrosa, criou tudo quanto existe, nós não teríamos desenvolvido todas as tecnologias, não teríamos feito todos os avanços para que nós chegássemos hoje a esse grau de sofisticação a ponto de entender, através da antropologia, da museologia, da zoologia, da própria medicina, da anatomia, dissecando corpos, investigando através da geologia o estado e o tempo de formação das rochas, nós, a partir desses dados sistemáticos provenientes de uma experimentação que foi provada através de equações e leis no próprio laboratório, nós não teríamos esse sofisticado raciocínio que foi evoluindo com o passar do tempo. Então, todas essas conquistas foram fruto do desenvolvimento da inteligência, dos conhecimentos e das leis que foram amadurecendo com o decorrer dos tempos. Então, a observação das leis da natureza, ela foi, juntamente com o desenvolvimento de novas tecnologias, de novos instrumentos para fazer novas detecções, novos ramos da ciência também foram desenvolvidos com o objetivo de aprofundar conhecimentos e de chegar ao cerne da questão. E o mais interessante é que, ao contrário desse cientificismo materialista, ir de encontro com as teses criacionistas que admitem uma mente superior, uma inteligência superior que criou tudo quanto existe, isso na verdade foi bom para o que hoje nós denominamos como ciência espírita. Por quê? Porque, de acordo com um olhar crítico, um olhar positivista, um olhar analítico, nós saímos da paixão de querer defender uma teoria criacionista por um amor ou por um medo com respeito a uma divindade que teria um poder absoluto sobre tudo que existe, sobre todas as criaturas e sobre toda a criação. Então nós tivemos aqui uma ciência que partiu da experimentação e que mais tarde soube elaborar as suas próprias leis, axiomas, equações, para explicar por A mais B que a origem da vida teve um determinado caminho e não outro. E com isso as potencialidades para descobrir a origem da vida, para devassar o universo, para esquadrinhar o átomo, para citar apenas alguns ramos da ciência, se estendeu ao infinito. E ao contrário de desmoronar aquela tese inicial criacionista, cada vez mais, quanto mais o homem avança cientificamente, mais ele percebe que realmente por trás dessas leis da natureza, dessas leis imutáveis, por trás dessa evolução,
tem que existir uma mente inteligente comandando tudo quanto existe. Allan Kardec vai chegar a dizer: viu-se a Terra e os astros se formarem gradualmente, segundo as leis eternas e imutáveis, que testemunham sem melhor a grandeza e a sabedoria de Deus do que de uma criação miraculosa saída de repente do nada. Se nós pensarmos numa inteligência suprema que criou tudo do nada, isso repugna muito mais a razão do que nós pensarmos no viés evolucionista de uma mente criadora que desenvolveu os germes e que, com o passar do tempo, isso foi sendo cada vez mais aprimorado através dessas próprias leis que são imutáveis e eternas, fazendo com que cada ser da criação tivesse uma coparticipação para o seu desenvolvimento até chegar no ápice dessa chamada evolução. Então, esse pensamento progressivo, evolucionista, nós teremos um vídeo que nós falaremos da evolução da vida. Tudo isso daí diz respeito a uma criação precípua que não chegou no seu estágio final. Foi um rascunho, foi uma criação de seres ainda como se fossem folhas em branco, dando-lhe todo o potencial para que fizessem eles o seu próprio caminho de evolução. Porque, do contrário, nós conceberíamos que a divindade permaneceu durante largos anos, quase eternamente, na inação, e num determinado momento resolveu despertar e criar tudo quanto existe, trabalhou 6 dias, descansou no 7º e depois voltou à inação. Esse pensamento de uma mente que é perfeita, e perfeita não apenas em termos cognitivos, intelectuais, mas perfeita sobretudo em termos morais, nós não podemos imaginar que nós, seres humanos imperfeitos, que temos necessidade do trabalho para o nosso próprio aperfeiçoamento, nós não podemos conceber que Deus passou tanto tempo na inação e voltaria para a mesma inação. Então essa ideia evolucionista é muito mais coerente do ponto de vista racional mesmo. E aí Allan Kardec vai dizer a seguir que de todas as gêneses, de todas as teorias, aquela que sem contradita se aproxima mais do que a ciência vem descobrindo com o passar do tempo, guardadas as devidas proporções, ou seja, guardados os devidos cuidados, porque nós não podemos ir ao pé da letra. Mas se nós tivermos o cuidado de entender o sentido simbólico, figurado, metafórico das palavras, é a Gênese mosaica que, sem sombra de dúvida, melhor explica a origem da vida. E, principalmente, é a que tem mais reverberação e ressonância com as atuais descobertas da ciência odiernamente. É lógico que há alguns erros que ela encerra. Erros esses não que tenham sido provenientes da própria divindade, mas erros de interpretação ao longo dos tempos. Mas faz parte, inclusive, do processo de progresso, a gente rever esses erros e buscar novas explicações para fatos que possivelmente naquela época não foram completamente entendidos ou foram compreendidos de maneira equivocada. Então faz parte desse processo de melhoria contínua nós revisitarmos esses conceitos para readaptá-los agora a uma nova realidade mais racional e mais lúcida. E aí Allan Kardec cogita com respeito a, se a Gênese mosaica, que é bastante antiga, ela já fazia parte dos escritos sagrados, já era conhecida, e hoje reconhecidamente pela doutrina espírita, é a que melhor explica a origem da vida, de acordo com os ensinamentos dos próprios espíritos. Por que que esse véu da ignorância não foi retirado antes? Por que que desde quando a Gênese mosaica foi apresentada, ela já não foi apresentada de acordo com essas explicações filosóficas, religiosas, morais, culturais, científicas, que a própria doutrina espírita vem apresentar? E aí Allan Kardec vai dizer que por 2 motivos principais. O primeiro é que a própria ciência e filosofia humanas não tinham, até aquele momento, um desenvolvimento capaz de dar subsídios para que nós pudéssemos compreender os ensinamentos da forma como nós compreendemos hoje. O que isso significa? Não é que a ciência espírita precise da ciência material. Quem precisa somos nós, seres humanos, espíritos imortais, que estamos por ora
internados nesse corpo físico, a carne nos blinda, nos tolda, oblitera parte da nossa capacidade, da nossa lucidez de compreender as próprias coisas da vida e um tema muito profundo, muito denso, como é esse da origem da vida. Então a ciência materialista, ela nos serve de base. A filosofia, ela nos serve de base, porque a ciência espírita e a filosofia espírita irão fornecer subsídios e dentro da ciência materialista e da filosofia espírita buscar analogias, exemplos, a fim de que nós possamos desenvolver o nosso raciocínio e nos levar a essas grandes compreensões de temas graves da humanidade. E o segundo é um suposto princípio de imutabilidade da fé, de acordo com o conceito de que, por eu ter muita fé, eu acredito que ela está certa. Ainda que eu não possa provar, ainda que eu não tenha, através do raciocínio lógico, formas de realmente mensurar que aquilo que ela me diz é verdade, formas de provar isso através de leis, de equações, de reprodução dos fenômenos, mas eu tenho fé. Se eu tenho fé, eu acredito que é assim. Por muito tempo, a religião acabou sustentando isso da fé cega por interesses outros por trás, por interesses de manter os seus fiéis atendendo às suas paixões e se inclinarem àquela religião. Mas hoje, à luz do Espiritismo, nós precisamos conduzir os nossos pensamentos com respeito a uma dedução lógica. E hoje, a nossa fé não é mais a fé cega, mas a fé raciocinada. A fé que passa pelo filtro do discernimento e que é o responsável para que nós possamos desenvolver sentimentos de virtude. Então, hoje nós acreditamos porque nós sentimos. E o segundo proveio do princípio de imutabilidade absoluta da fé. Antigamente nós devemos nos lembrar. As religiões, elas provocavam no indivíduo um sentimento de fé cega, em que se cria de forma cega, porque tinha que se admitir, muitas vezes, através do medo, a existência de um ser superior que era responsável pela criação de tudo quanto existe e que, devido a esse temor de um Deus punitivo, Yahvé, Deus dos exércitos, nós deveríamos crer nele, crer no seu poder e acreditar de forma tácita todas as verdades que eram apresentadas pela igreja, sem raciocinar, sem deduzir logicamente, sem contestar, porque isso não era permitido. Observe que houve um grande racha a partir do século das luzes, quando os grandes pensadores, filósofos, cientistas, matemáticos, físicos, através da observação das leis da natureza, passaram a tentar explicar a razão pela qual os planetas giram. Não que seria por uma interferência absoluta de uma divindade, mas que porque existem leis naturais, e hoje, através do Espiritismo, sabemos que essas leis naturais foram produto dessa inteligência suprema, mas, de qualquer sorte, esse princípio da imutabilidade absoluta da fé fazia com que a fé fosse cega e fosse admitida assim. Por isso, grandes pensadores, geniais, brilhantes, acabaram rechaçando aquilo que se apresentava como a religião medieval da época, devido a este sentido da fé cega. Hoje, através do Espiritismo, nós temos o advento da fé raciocinada. Então, através dos nossos pensamentos lógicos raciocinados, nós chegamos a uma dedução que é uma dedução bastante sensata, com respeito à observação das leis, à observação de como a matéria e as suas leis regem essa matéria, de como o princípio espiritual interage com essa matéria e vice-versa. E aí essa fé cega, na verdade, ela tinha um grande medo de se inclinar, medo de comprometer os fundamentos das crenças que foram estabelecidas, e por isso não se contestava. A partir então dessa quebra do materialismo e da religião, começou a haver um sentido de contestação, de utilizar o raciocínio e a razão, e o Espiritismo bebeu nessa fonte para poder voltar a cumprir essa aliança entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual. E aí Allan Kardec faz uma discussão bastante lúcida com respeito a qual opinião teria mais valor.
Se a opinião segundo a qual a teoria criacionista nos diz que uma divindade, num tempo em que não se tinha ainda nenhum desenvolvimento científico, ou seja, que a ciência era bastante rudimentar em termos de instrumentos e até mesmo de postulados e axiomas para o desenvolvimento de leis que provassem, através do raciocínio lógico, a observação das leis da natureza, ou se uma ciência que sempre tem esse viés crítico de tentar investigar, perguntar o porquê e utilizar das ferramentas disponíveis à sua época para poder esquadrinhar, investigar e chegar nas raízes dos questionamentos. Quando a Gênese mosaica ela foi desenvolvida, não haviam instrumentos suficientes para poder investigar se realmente a origem da vida havia se dado daquela forma. Faltavam inclusive meios de observação pertinentes a fim de chegar a essas conclusões. E aí, a partir desses conhecimentos, nós agora podemos parar para pensar no seguinte: se a Gênese mosaica é a teoria que mais se aproxima da explicação real de como se originou a vida, mas se ela apresentou deturpações, erros, equívocos, que com o passar dos anos foram retificados, o que isso significa? Significa que a revelação divina errou? Significa que intencionalmente ela equivocou os seres humanos para que eles não descobrissem qual a origem da vida? Nós não podemos conceber essas coisas de um ser que significa a inteligência suprema e que é todo poder e toda bondade. Então, das duas, uma. Ou efetivamente não houve esse pronunciamento por essa inteligência suprema, ou seja, Deus não revelou de acordo com aquilo que está escrito na Gênese, na Bíblia, no Antigo Testamento, ou aquele que escreveu e que eternizou aquelas palavras, fruto da sua observação, provavelmente adulterou essa mensagem original e escreveu coisas que Deus não fez, que Deus não disse e que, portanto, não condizem com a realidade. E aí está a missão da ciência. Como nós não podemos voltar no tempo e saber se efetivamente quem escreveu o livro de Gênese estava falando a verdade, colocou sua adulteração ou deturpou o seu conteúdo, à luz da ciência, nós podemos, a qualquer tempo e hora, revisitar e observar as leis da natureza e, com base na observação delas, chegar a conclusões com respeito a essa inteligência suprema, com respeito à origem da vida, com respeito à nossa evolução, ao nosso progresso, inclusive conjecturando o nosso futuro. E isso é o mais formidável, porque como a ciência se preocupa em analisar as leis da natureza, e as leis da natureza também dizem respeito ou fazem parte das leis divinas, porque foram criados por essa inteligência suprema, ao analisar as leis da natureza, pelo menos em parte, nós também estamos analisando as leis divinas e estamos entrando nessas razões insondáveis, ou pelo menos tentando adentrar e devassar. E isso não pode ser contrário às leis da natureza ou aos desígnios de Deus, aos desígnios do Criador ao nosso respeito. Porque nada disso pode ser contrário à vontade de Deus. Deus fez toda a criação e a concebeu com base em leis eternas e imutáveis, e ele não poderia se contradizer em nenhum momento. Portanto, as leis naturais devem ser uma repercussão, ainda que limitadas, das próprias leis divinas, ou da própria lei divina. E foi com base nisso que as religiões foram fundadas. Então, na verdade, embora pode ter havido algum conteúdo adulterado e equivocado com o passar dos tempos, porque os homens são imperfeitos, os homens são cheios de falhas, a religião, pelo menos em germe, no seu conceito, foi criada a partir de uma verdade absoluta que coincide com essa verdade que é a própria revelação da lei divina ou natural. Nós podemos devassar a gênese e o surgimento do princípio material com base na nossa ciência da observação, com base na observação das leis da natureza e o desenvolvimento de processos. Faz parte da lei divina natural comer bolo enquanto grávida? Faz. Cara, ai. E aí Allan Kardec vai dizer também que se as próprias leis e a ciência espírita não teve o seu desenvolvimento até aquele momento, o momento quando a própria doutrina espírita vai começar a ser desenvolvida e organizada através da codificação por Allan Kardec,
é porque faltavam os experimentos, os aparatos, a ciência da observação, a manifestação dos espíritos, para que através dessa observação nós também pudéssemos chegar a desenvolver as leis, os postulados e a doutrina, a explicação filosófica científica por trás daqueles fenômenos. Nós sempre tivemos os fenômenos da natureza à disposição da observação dos curiosos, dos cientistas, dos físicos, dos astrônomos em todos os tempos. E isso é a condição primordial a fim de que nós possamos desenvolver, no caso, a ciência materialista. Assim também se deu com a ciência espírita. No momento em que a ciência materialista já houvera alcançado um grau de desenvolvimento, a ciência espírita começou a abrir espaço, abrir as portas para as manifestações, para a observação, para as experimentações e, a partir disso, para o desenvolvimento de todos os seus postulados. E aí, até então, o princípio espiritual, muito estudado pela metafísica, ele estava apenas no campo das ideias, mais ideológico, mais teórico, especulativo. Não havia tido nenhuma experiência contundente com respeito àquilo que era metafísico, ou seja, além do físico, que transcendia ao físico. Tudo isso foi puramente especulativo, imaginário até. E aí, com o advento da ciência espírita, começou-se a essas manifestações partirem do teórico para o experimental. Começou-se a ver na prática como aqueles fenômenos aconteciam. E mais especialmente com o auxílio da ferramenta e da faculdade medianímica, esses fenômenos tomaram corpo, foram mais vultosos, estuaram e, com isso, a ciência incipiente, ciência espírita, começou a se desenvolver para explicar esses fenômenos. Estava ali para o homem à sua disposição um novo cenário a ser descortinado, uma nova ciência da observação. Os fenômenos estuaram. E aí, tal qual ocorreu logo no início do desenvolvimento da ciência materialista, em que os fenômenos naturais também eclodiam na natureza e o homem buscava formas de explicar por que ele acontecia, com a ciência espírita ocorreu do mesmo modo. E aí nós precisamos fazer um adendo dentro deste vídeo, que na verdade fala sobre a origem da vida, para falar um pouco sobre a metafísica. Porque a metafísica visa dar o primeiro patamar, o patamar mais básico, o solo, onde nós vamos erigir, edificar esse prédio mais consolidado, que é o das explicações com respeito à origem da vida. Basicamente, nós podemos enunciar que Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, começou a apresentar, ou pelo menos a elucubrar, as possíveis causas daquilo que existe além do físico, daquilo que poderia ser chamado de espiritual, aquilo que está além da matéria, ou melhor dizendo, aquilo que era sobrenatural. Porque tudo que era além da matéria, além do que os meus olhos podem ver, do que os meus ouvidos conseguem escutar e do que as minhas mãos podem pegar, eu considero que é extrafísico, é sobrenatural. Como eu não tenho capacidade de medir, de experimentar, não tenho instrumentos capazes de detectar ou equipamentos para que eu possa perscrutar e perquirir com respeito a esses novos fenômenos que se descortinam, eu acredito que isso não responde a leis naturais, como por exemplo a matéria que eu já conheço, que eu já experimento e que eu já sei as formas de transformação, de interação e, portanto, os mecanismos que estão por trás do seu desenvolvimento. Por isso o homem sempre considerou essas causas do espírito algo que fosse sobrenatural. Possivelmente haveriam leis que regessem esses fenômenos, mas havia um completo desconhecimento. Isso até o uso das faculdades medianímicas para as manifestações espirituais. Então Aristóteles considerava de forma especulativa que haviam pelo menos 4 grandes raízes, causas para a formação e a criação dos seres. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, o material. Então a causa material, ela condiciona a existência dos seres, porque todo ser vivo precisa de um organismo, de um aparato fisiológico ou de um aparato físico. Por mais que seja muito simples e rudimentar, se nós considerarmos, por exemplo, os organismos unicelulares, mas deve existir algum aparato físico
que dê essa sustentação à vida. A segunda causa é a forma. Então, havia algo que era bastante intrigante, porque há uma singularidade nos seres. Porque as raposas têm uma determinada forma que é diferente dos camelos, que é diferente das aves, que é diferente dos anfíbios, dos mamíferos. Como que se dá essa singularidade? Porque essas características tão especiais pertencentes a cada grupo do reino animal? Porque potencialidades tão particulares que fazem com que a vida consiga ter a sua permanência, continuidade, perpetuidade em cada um dos seus nichos ou dos seus ambientes. Aqui responde o que está por trás dessa divisão de poderes, de potencialidades ou de atributos. A terceira causa é a eficiente. Nada na natureza parece ter sido criado a esmo. Então deve existir uma inteligência criadora por trás que comanda a forma como os seres foram se discernindo com as suas características e as suas potencialidades, porque nada foi fadado ao desuso, pelo menos aparentemente. E a quarta causa é a finalidade. Deve haver uma finalidade por trás de que cada ser da criação foi criado. E, com respeito a isso, a teleologia explica a razão pela qual nós fomos criados, cada ser da criação foi criado e a destinação ao qual cada um está fadado. Então, Aristóteles já havia elucubrado sobre essas quatro causas. Mas foi Immanuel Kant, do século XVIII, nascido em 1724, que contestou justamente essa metafísica. Immanuel Kant costumava dizer que o ser humano não é capaz de responder a certas questões metafísicas, como por exemplo a existência de Deus e da alma, por uma simples razão: ele não consegue mensurar. Eu não consigo provar que Deus existe porque eu não tenho instrumentos capazes de detectar a presença de Deus. Ok, de acordo com algo observador, com uma especulação, eu posso tentar provar Deus com respeito àquilo que ele criou. Mas como eu posso ter certeza que efetivamente foi esse Deus quem criou tudo quanto existe? Como eu posso ter certeza que não existiu uma outra origem diferente desse ser especial? Todo poder, toda bondade, toda sabedoria. Immanuel Kant dizia também que se eu não posso encontrar essas causas racionais, eu não devo me ocupar dessas questões, ou ao menos elas não pertencem ao campo da razão. Então Immanuel Kant, ele de uma forma brilhante, não é que ele se negava, se furtava a tentar investigar as questões metafísicas, mas ele, pelo contrário, ele se atinha àquilo que já havia de mais racional. Ele queria uma explicação racional lógica com respeito a essas perguntas que sempre inquietou o ser vivente: de onde vim, para onde vou, qual a finalidade da criação. E por ausência de ferramentas, de instrumentos, de explicações razoáveis, lógicas para explicar tudo isso, simplesmente ele achava que até aquele momento ele não deveria adentrar na solução dessas questões, visto que não tinham respostas plausivelmente adequadas para respondê-las. E aí foi na obra de 1785 que ele celebrou estes pensamentos, a fundamentação da metafísica dos costumes. Nessa obra, Immanuel Kant narra de uma forma brilhante, conduz esse pensamento de que, na verdade, a metafísica precisa de bases mais sólidas para se desenvolver. Nós não podemos tentar explicar a origem da vida simplesmente por elucubrações filosóficas. É necessário provar, através da experimentação. E ele dizia assim: duas coisas me enchem a mente de assombro e reverência: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Sem querer, Immanuel Kant já adiantava um conceito que Allan Kardec vai colocar quando, na parte terceira do Livro dos Espíritos, em 1857, inaugura o terceiro livro com a lei divina natural. Ele vai dizer que as leis naturais que regem os fenômenos físicos e as leis morais são duas partes da mesma lei, da lei divina ou natural. Immanuel Kant não tinha ferramentas, não tinha o desenvolvimento das faculdades medianímicas, pelo menos não que mediunidade sempre houve em todos os tempos,
mas não de uma forma sistematizada, de uma forma bem organizada, bem orientada, como houve com a terceira revelação a partir do Espiritismo. Mas em germe ele já tinha essa impressão, que a observação dessa criação tão extraordinária e também das leis morais pertencentes à consciência interna a cada indivíduo, ambas deviam ter uma ressonância numa lei maior, numa lei divina, numa lei natural que diz respeito a essa inteligência suprema que tudo criou, mas que de certa forma ainda, pelo menos até aquele momento, não se podia medir. E aí Allan Kardec vai dizer que o mundo espiritual e o mundo material são ambos solidários, ou seja, nós como espíritos encarnados precisamos agir na matéria com o objetivo de nos aperfeiçoar moralmente e nos livrar também das nossas impurezas que são, ou nossas imperfeições, que são igualmente materiais. E aí ele vai dizer, ambos têm sua parte de ação na Gênese. Eram indispensáveis necessariamente essas duas chaves para se chegar a uma solução, mesmo que fora aproximada. Então, embora a ciência tivesse avançado muito em relação a explicar o princípio material, o princípio espiritual também era uma noção importante, necessária, fundamental para poder explicar a origem da vida. Os dois princípios se relacionam, são solidários e a partir da interação de espírito e matéria que nós vamos entender a verdadeira origem da vida. Existe um viés da origem da vida, uma teoria que nos diz que a vida se originou, pelo menos no planeta Terra, devido a uma extradição ou a um exílio extraterrestre. Segundo essa teoria, uma teoria que acabou tomando força principalmente a partir de 1950, a partir da detecção de vida microscópica em Marte, começou a se pensar que como eu posso desenvolver vidas em outros planetas que até então eram tomados por inóspitos e inabitados, isso significa que os extraterrestres podem ter vindo a habitar outros planetas a fim de desenvolver a vida ali em seus primórdios. Em 1953, Stanley Lloyd Miller, um cientista, ele fez um simulacro daquilo que seria a nossa atmosfera primitiva. Então, basicamente, vapor de água e uma atmosfera primitiva com metano, amônia e hidrogênio. A partir da ionização do ar, do fenômeno das descargas atmosféricas, nessa atmosfera começou a se sintetizar de forma muito natural aminoácidos, principalmente glicina, alanina, ácidos asparticos e glutâmio. Então, a partir dessa ideia, começou-se a conceber que, gerada essa atmosfera primitiva, nós poderíamos dar início às primeiras proteínas e a partir daí originar-se a vida em qualquer lugar que desse essas condições iniciais. Em 1959, Joan Urho, da Universidade de Houston, conseguiu sintetizar adenina, que é uma das 4 bases do RNA e DNA, através dessa atmosfera primitiva. E aí, também vários aminoácidos acabaram sendo detectados em meteoritos, provando que efetivamente eles podem ser originados no próprio espaço e que, portanto, podem ser posteriormente implantados em outros planetas. E aí nós vamos chegar às teorias da vida, ou pelo menos as teorias da origem da vida, segundo as teorias biológicas. As teorias biológicas, elas têm duas que são teorias principais. A abiogênese e mais tarde a biogênese. A abiogênese, ela foi uma teoria defendida por muitos teóricos e físicos muito importantes e relevantes que deram preciosas contribuições para a ciência humana, principalmente Isaac Newton, René Descartes e o próprio Aristóteles. Segundo a abiogênese, há uma ideia que os seres são criados conforme uma geração espontânea. Os seres orgânicos, os materiais orgânicos, segundo essa ideia, eles têm aquilo que se chamou de princípio vital, e esse princípio vital é capaz de gerar outros seres vivos. Ou seja, esse princípio vital ou força vital presente nessas matérias, nesse momento acreditava-se também que essa força vital estava presente nas matérias brutas, ainda que orgânicas, eram responsáveis por gerar a vida dos seres vivos. E aí, na introdução de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai corroborar
a noção, embora seja uma noção sumamente diferente com respeito ao princípio vital. Vai dizer assim: o princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que lhe seja a fonte e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Ele define o princípio vital, mas não diz que a vida é gerada a partir do princípio vital, por exemplo, de uma planta, dando origem a outra planta com um genoma completamente diferente. Na abiogênese, esses teóricos acreditavam nisso. Acreditavam, por exemplo, que os cisnes surgiam das folhas caídas das árvores ribeirinhas no lago. Acreditavam que camisas sujas originavam ratos, que sapos surgiam do lodo de ambientes aquáticos. Hoje, é lógico, essa teoria repugna a razão, mas naquela época foi um pensamento mais ou menos racional para tentar explicar a origem da vida, mas foi posteriormente rechaçado por alguns cientistas, dentre eles Francesco Redi. Em 1660, na Itália, foi um dos mais veementes contestadores da abiogênese. Francesco acreditava que, na verdade, ele fez um experimento. Ele separou 2 potes e colocou pedaços de carne cozida dentro desses potes. Um ele deixou tampado com uma gaze, o outro ele deixou aberto. No que ele deixou aberto, as moscas passavam, varejando ali por cima daquela carne, colocada dentro do pote, e depositavam os seus ovos. Esses ovos davam início a larvas, e logo depois haviam vermes visitando ali aquela carne. No objeto, no pote que estava tampado, nada disso acontecia, porque como a carne não estava em contato com a atmosfera, e portanto as moscas não tinham acesso para ali naquela carne depositar os seus ovos, e mais tarde esses ovos darem origem a larvas, não haviam esse desenvolvimento, essa decomposição da carne e, portanto, essa proliferação dos vermes. Então, qual a conclusão que Francesco chegou? Ora, portanto, a carne não tem um princípio vital que dá origem às larvas, que dá origem aos vermes. Na verdade, isso deve estar, de alguma sorte, devido ao contato com o ar. E esse contato com o ar dá acesso a esses outros organismos que depositam os seus ovos e a partir dali é gerada essas larvas e não da própria carne. Portanto, ele chegou à conclusão que a geração espontânea não tem validade, pois se tivesse, as larvas seriam desenvolvidas tanto nos potes tampados como nos potes destampados. Mas foi Louis Pasteur, em 1862, que fundou a teoria da biogênese. Ele bebeu desses conhecimentos de Francesco e desenvolveu um experimento muito mais meticuloso, mais detalhado, que acabou provando a biogênese. Ele fez o seguinte: ele cozinhou um caldo nutritivo e colocou dentro de um frasco. Ele alongou o pescoço desse frasco como se fosse um pescoço de cisne e fez isso com a ação do fogo. E aí ele submeteu esse caldo nutritivo até a fervura, ferveu e esterilizou. E ele observou que se ele quebrasse o pescoço do cisne, ou seja, se deixasse esse frasco destampado, havia ali uma presença ou um contato daquele produto, daquele caldo nutritivo com o ar atmosférico. Mais tarde ali iriam se desenvolver micro-organismos e esses micro-organismos iriam comprometer e levar à decomposição aquele caldo nutritivo. Entretanto, nos frascos em que esse tubo de cisne permanecia, não havia essa proliferação de micro-organismos e a esterilização provavelmente já teria levado a óbito todos esses micro-organismos, portanto o caldo nutritivo permanecia intacto, ou pelo menos por algum tempo a mais. Então Louis Pasteur chegou a uma preciosa conclusão. Todos os organismos são originados de outros micro-organismos. E essa é a teoria mais aceita para levar à explicação do surgimento da vida, da origem da vida ou do surgimento dos seres vivos. E ele disse mais: a fervura do caldo nutritivo não extingue o princípio vital. Os micro-organismos, eles se proliferam naquele caldo porque eles estão presentes no ar. Então, toda vez que eu tenho essa presença com o ar, os micro-organismos entram em contato com aquele caldo nutritivo e desenvolvem com isso
mais micro-organismos. Há uma outra teoria que é bastante conhecida, bastante divulgada e difundida, que provavelmente todos nós aprendemos na história, que é a teoria do Big Bang. A teoria segundo a qual o universo foi gerado a partir de uma grande explosão. Tudo quanto existe hoje na criação, na verdade já existia em forma de matéria condensada a partir de um determinado ponto. Tudo isso explodiu e a partir dessa explosão, esses seres da criação que já existiam ali em germe foram todos desenvolvidos e espalhados exatamente nos seus locais milagrosamente mais adequados e perfeitos e de uma forma completamente ordeira e equilibrada. Esse pensamento da teoria do Big Bang também repugna a razão. Porque, por exemplo, isso significaria que se eu lançasse para cima, faria de trigo os ovos a manteiga e quando chegasse abaixo, isso daí já teria formado o bolo que eu preciso ter todo aquele trabalho, aquele modo de preparo para poder preparar. Significa dizer que se o engenheiro lançasse para cima o aço, o concreto, as ferragens, as ligas metálicas, quando tudo aquilo caísse já estaria feitas as edificações, as pontes e as outras construções civis. Isso logicamente repugna a razão. Mas observe que em certo ponto a teoria do Big Bang ela robusteceu aquela ideia segundo a qual há uma inteligência suprema por trás coordenando e direcionando essa criação. Ainda que de uma forma bastante incipiente, mas acaba tendo ressonância. E aí nós temos a origem biológica celular. Essa origem, que é a origem atualmente mais defendida pelos biólogos, geneticistas e especialistas de uma forma geral, é aquela evolucionista. Então no começo, as células eram chamadas células procariontes, que não tinham um núcleo organizado, embora já tivessem um código genético, um DNA. E com o passar do tempo, através do aperfeiçoamento da evolução ao longo dos séculos, essas células procariontes foram organizando a carioteca, que é esse revestimento do núcleo, através de invaginações, de ranhuras e desenvolvimentos internos, até formar as células eucariontes, que são as células dos seres superiores da criação. Existe uma teoria que defende que, na verdade, logo no início, possivelmente havia já esse desenvolvimento em germe, ou seja, essa célula eucarionte mais organizada, ela estava interna nas próprias células procariontes e com o passar do tempo, funcionando apenas como uma proteção, com o passar do tempo aquela membrana mais exterior foi destruída e enfim ficou a célula eucarionte. Mas a grande pergunta que nós fazemos é: como foi efetivamente que essa evolução logrou êxito? De acordo com esse pensamento biológico do desenvolvimento celular, como que as organelas se desenvolveram? Quando nós pensamos, por exemplo, numa organela muito especial, as mitocôndrias. As mitocôndrias são simplesmente a organela cuja função é vital. Sem as mitocôndrias, as células não conseguem sobreviver. Por quê? Porque as mitocôndrias são responsáveis não apenas pela respiração celular, mas pela produção de energia para a célula através da síntese de ATP. Como que existe uma inteligência vinda de uma célula procarionte que não tem inteligência nenhuma? Como que essa inteligência surgiu do nada e deu origem a organelas que têm funções tão cruciais para a própria vida humana, que dão sustento para a própria vida humana? Bem se vê que deveria haver uma mente por trás dessas concepções. Essas concepções não podem ser fruto do acaso, fruto da evolução, da seleção natural. Deve haver uma mente inteligente concebendo e pensando todo o desenvolvimento desse aparato de sustentação à vida. E aí, finalmente, a Gênese de Allan Kardec explica, no capítulo 10º, quando vai falar da gênese orgânica, a teoria da vida que para nós hoje é aquela que tem mais ressonância em relação aos avanços científicos já conquistados. É a que consegue se explicar de forma mais racional e lógica. Kardec vai dizer assim: uma vez que os elementos constitutivos dos seres orgânicos e dos seres inorgânicos são os mesmos,
que vêm incessantemente sob o império de certas circunstâncias, formam-se as pedras, as plantas e as frutas. Pode-se disso concluir que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram como as primeiras pedras, pela reunião de moléculas elementares, em virtude da lei de afinidade, à medida que as condições de vitalidade do globo foram propícias a tal ou qual espécie. Então observe que da mesma forma agregadora, como se formaram os seres inanimados, os minerais, também os seres vivos, as plantas, os animais e até o ser humano foram formados de acordo com a associação de elementos químicos com respeito à lei de afinidade, que nada mais é do que o desdobramento da lei de amor. Nós vamos ter um vídeo especial quando vamos falar da lei de atração ou da lei de afinidade, da lei de amor. E aí ele continua dizendo: as propriedades sui generis que são reconhecidas no princípio espiritual provam que ele tem a sua existência própria, independente, uma vez que se tivesse a sua origem na matéria, não teria essas mesmas propriedades. Então observe que foi necessário aguardar o desenvolvimento da ciência materialista primeiro, para entender o princípio material, como ele se comporta, como ele foi criado, como ele foi fundado, quais as suas características, as suas funcionalidades, como se desenvolveu, como evoluiu. A partir desse ponto surgiu a necessidade de explicar fenômenos que faltavam, elementos para se elucidar. Então observe que a metafísica ela foi incapaz de, através de elucubração, tentar explicar de uma forma lógica isso. Precisou vir a experimentação. Através, com o advento da faculdade medianímica, a experimentação com os espíritos, que agora voltavam para esta ciência da observação, para mostrar essa verdade exultante. Então o princípio espiritual, ele provém de uma origem diferente do princípio material. Embora seja necessário que eles interajam, que haja uma manifestação, uma interferência de um no outro, mas eles partem de gêneses completamente distintas. O corpo provém do corpo, mas o espírito não provém do espírito. E de onde é, afinal, que provém o espírito? Qual a origem da vida espiritual? Essa é uma pergunta que nós nos fazemos. E foi uma pergunta que, logicamente, Allan Kardec fez. Qual a sua origem? Qual o seu ponto de partida? Deus não lhe o dá, nem pela revelação. Todos têm o mesmo ponto de partida, criados simples e ignorantes, com uma igual aptidão para progredir. Ao mesmo tempo que Deus criou mundos materiais de toda a eternidade, criou igualmente seres espirituais de toda a eternidade. Então, no frigir dos ovos, a conclusão que nós chegamos é a seguinte: quer saber a gênese espiritual? De onde os espíritos vieram? Como eles foram criados? Em que momento? Não sabemos. Nós apenas supomos. A espiritualidade, os espíritos que vieram com a sua revelação, nos mostra que nós não temos nem condição de compreender isso. Deus não nos permite que nesse momento seja revelado. Mas o que ele permite revelar é que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. E a partir desse ponto, devido à formação da consciência, começaram a utilizar o seu livre-arbítrio, fazer as suas escolhas e evoluir, cada um ao seu tempo, respeitando as leis divinas ou naturais. Assim como Deus, no princípio, criou o elemento material, também criou o elemento espiritual. E aí Allan Kardec vai começar a especular, então, como se dá essa união do espírito com a matéria. Por que isso foi importante? Quais são as vantagens? Quais as características dessa interação? Então ele vai dizer: são os mundos materiais que devem fornecer aos seres espirituais os elementos da atividade para o desenvolvimento da inteligência. Então por que nós interagimos com a matéria? Porque de outra forma nós não poderíamos evoluir. Observe que os espíritos, quando eles não estão internados no corpo físico, eles continuam evoluindo e trabalhando. Mas a matéria, ela é importante porque a partir dessas interações nós podemos desenvolver a nossa inteligência a partir da própria observação da matéria e, com isso, desenvolver
o conhecimento e o discernimento com relação às verdades espirituais, partindo de analogias. Meus amigos, espero sinceramente que tenha sido de alguma sorte útil. Nós temos plena consciência que não conseguimos esgotar um tema como esse, um tema profundo. Nós estamos tendo aqui a ousadia de explorar esses temas da forma mais clara quanto nossa didática empobrecida nos permite, solicitando, rogando que corações possam dar continuidade a esses estudos, fazer inclusive estudos mais bem elaborados, mais sofisticados, mas o nosso intuito é apresentar, dentro das nossas imperfeições, aquilo que nós conseguimos enumerar de conclusões interessantes, de que já temos conhecimento através da codificação kardeciana e de outros livros, e apresentar isso da maneira mais simples possível. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser.